E assim chegou o momento da palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Queridos, é com muita alegria, mais uma vez, em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. É uma oportunidade essa que não tem como não agradecer, né? Isso é um privilégio muito grande para nós, trabalhar com a palavra do Senhor, nos envolver com a palavra do Senhor. Isso é maravilhoso, queridos. Isso aí temos como nosso privilégio que o Senhor tem nos concedido todos os dias. E também não tem como não deixar de reconhecer a presença de todos vocês conosco, pessoas bem próximas a nós, pessoas, irmãos em Cristo, pessoas que nós nem sabemos o nome, né, Áurea? Mas é sempre presente, que tem seu rádio ligado todos os dias. Não importa quem é você, nem aonde você estiver, mas o nosso desejo é que a boa mão do Senhor possa estar te alcançando nesse dia, te alcançando com todas as sortes de bênção, te dando entendimento acerca da palavra de Deus, abençoando você, abençoando sua família e abençoando aí todos os seus projetos de vida. Queridos, para a nossa meditação, eu trago uma reflexão bem rápida, mas bem objetiva mesmo hoje, viu, Ori? O livro é Lucas capítulo de número 13, apenas o versículo aí 24, que assim diz a palavra de Deus. Diz assim: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus vai ser presente conosco, para que nós possamos aí aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Queridos, quando nós falamos a palavra esforço, essa palavra é algo que soa bem no nosso entendimento, porque ela é muito comum. Falar de esforço é falar de algo que é muito presente na nossa vida, né? Conhecemos essa palavra, viu, Ora? Bem nos tempos aí da infância, ainda mais essa geração nossa e essa geração abençoada aí dos 40, 50, 60, né? Sabe muito bem aí o que é esforço, né? Desde cedo, né? Nós aprendemos muito bem isso aí na luta do dia a dia, nos cuidados na casa, na ajuda do papai, da mamãe, e assim passa as fases da nossa vida e sempre a palavra esforço, ela vai estar presente aí na nossa história de vida. O nosso dicionário ele vai falar que a palavra esforço tem o significado de um empenho que alguém se coloca na realização de algo, né? Um empenho que se coloca na realização de algo. Isso aí nada mais é do que o esforço. Isso aí, queridos, conforme falamos, é algo que nós sabemos muito bem. Agora tem um detalhe, viu, Ora? Quando a gente fala nas questões, né? Dentro desse contexto de esforço, a gente vai entender algo, que nós nos esforçamos para aquilo que nós temos interesse. Aquilo que nós não temos interesses, nós não dedicamos tanto assim. Nós não empenhamos tanto assim. Nós não investimos tanto assim. Mas aquilo que o teu coração fala assim, ó, isso aí vale a pena. Queridos, nós não medimos aí força nem empenho para alcançar o nosso objetivo. Isso aí nós fazemos de maneira que automática. Eu entendo que todo mundo aí no seu começo de sua vida de casado, que eu entendo que é uma das fases da nossa vida que mais, né, nós fazemos aí empenho para as conquistas. Quanto sofrimento, quanto investimento, quantas noites mal dormidas, não é? Por preocupação, cansaço e por aí afora é uma série de situações. Se a gente puder analisar, fazer aqui uma lista, a lista seria muito grande. Por quê? Porque nós temos coisas a conquistar. Nossos objetivos são os nossos interesses. E quando nós falamos de nosso interesse, aí sim nós empenhamos. Por quê? Porque aquilo que nós colocamos como desejo de conquista, querido, nós não vemos dificuldade nenhuma. Partimos para a luta, né? E guerreamos no intuito de alcançar. Ainda que essa batalha ela seja vinda com longos dias de trabalho.
A conquista da casa própria mesmo é uma delas, né? Que hoje muitas pessoas vivem aí essa busca, né? Este empenho, essa luta. Pois bem, queridos, por que eu estou falando isso? É porque nós chegamos no texto que acabou de ser lido, e esse texto ele vai trazer para nós um convite. Esse texto ele vai falar acerca de uma orientação maravilhosa da parte do próprio Jesus para a minha e para a sua vida, no sentido de esforçar, no sentido de empenhar para a realização de algo na nossa vida. O cenário aqui é o seguinte: Jesus cumpria literalmente a sua missão. Qual que era a missão de Jesus aqui na terra? Pregar a palavra do Senhor, anunciar que o reino de Deus havia chegado. E diz a palavra do Senhor nos versículos anteriores a este que foi lido, que o Senhor, sentido a Jerusalém, ele ia passando, olha, por todas as cidades, vilarejos, né, percorrendo povoados, anunciando as boas novas de salvação. Conforme nós falamos aqui, o Senhor realizou cura está nas profecias que ele faria, né? Os milagres, o sobrenatural foi realizado, mas o objetivo da presença de Cristo nesta terra foi trazer o reino de Deus, anunciar o reino de Deus, nos levando aí à salvação. Então aqui foi mais um dia que o evangelho, que as boas novas, que o reino de Deus foi anunciado pelo Senhor Jesus. Pois bem, sentido a Jerusalém, o Senhor ia pregando, anunciando, conforme foi falado, passando por todos os povoados, cidadezinhas, vilarejos, anunciando as boas novas de salvação. E em determinado momento, a Bíblia não vai falar quem que é, a Bíblia não vai falar seu nome, a Bíblia não vai entrar em detalhes acerca desta pessoa, mas a palavra do Senhor vai falar que uma pessoa, ele aborda Jesus com uma pergunta. E a pergunta foi: Senhor, são poucos os que se salvam? Eu não sei o que levou esse homem a fazer essa pergunta. A Bíblia não fala. Não sei, não vamos entrar nesse mérito agora. Mas uma coisa eu sei: o Senhor não respondeu para ele. Pelo menos da maneira que ele queria, não. Mas o Senhor trouxe uma resposta maravilhosa. Uma orientação maravilhosa. Um aconselhamento maravilhoso. Um alerta para a humanidade. Em cima da pergunta deste homem. E a resposta do Senhor aqui, está narrado aqui no versículo que a Áurea leu. O Senhor não falou que era poucos os que se salvavam ou que era muitos os que se salvavam. Jesus, virando para aquele homem, o Senhor lhe disse, versículo de número 24, esforça-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão e não conseguirão. E aí eu comecei a analisar essa palavra, viu, Áurea? Esforçar. Quando nós chegamos aqui, nos dá a entender que cai por terra um posicionamento que nós temos acerca da salvação. A salvação é mais do que nós imaginamos. Requer de nós mais do que nós imaginamos. Aqui é o autor da salvação, orientando a todos os que desejam a salvação. Quer ser salvo? Então o princípio é esforça. Mas e se você fala, mas se esforçar por quê? Porque a nossa inclinação, querido, nos chama para caminhar por caminho que é contrário à vontade do Senhor. Então, para você mudar de direção, se você não fizer um esforço, nós não conseguiremos. Daí a orientação do Senhor Jesus, quando vira para mim e para você: salvação é teu desejo, salvação é desejo de tua alma. Se salvação é desejo de tua alma, então você não pode perder tempo
E a orientação, então, esforça, querido. Empenha neste objetivo, que a palavra do Senhor vai me dizer que é o maior de todos os objetivos da minha vida, é o meu grande tesouro. É o meu tesouro eterno. Mas para isso vai exigir de nós esforço. Isso vai exigir de nós empenho. Caso contrário, nós viveremos, conforme já falamos aqui por algumas vezes, um triste estado, que é o estado do engano espiritual, achando que está tudo muito bem na minha vida nas questões espirituais, quando não estão. Achando que eu estou podendo quando eu não estou podendo nada. Achando que eu tenho quando ainda eu não tenho. Isso aí é muito perigoso. Porque quando nós nos enganamos nas questões materiais, já nos traz prejuízo. E quando nós estamos enganados nas questões espirituais, o prejuízo aí é de proporção eterna. E com estas questões que se refere à eternidade, alertamos aqui com grande frequência, não podemos brincar. Não brinca com a eternidade, meu querido. Com a eternidade nós não brincamos, é coisa séria. A orientação da palavra do Senhor aqui é caso muito sério. Posso entender pela palavra do Senhor que é o de tudo mais sério na tua vida. É a tua eternidade. Não brinque com ela. Então a palavra do Senhor nos orienta. Deseja o céu? Então esforça. Mas aí por que esforço? Porque a palavra do Senhor, conforme nós entendemos e ela fala para nós de maneira muito clara, a nossa inclinação é uma inclinação que automaticamente ela vai nos afastando da salvação. Olha. Automaticamente, por nossa própria inclinação, por nossa essência pecaminosa, por aquilo que é próprio da carne, ela nos leva de maneira automática a fazer, a pensar e a sentir coisas que vai me distanciar do reino de Deus. E esses pensamentos e sentimentos geram ações pecaminosas, que é o motivo da separação de Deus e o homem. Então, o que isso aí nos leva? À perdição. Então, o que a palavra do Senhor vai falar? Por que a palavra do Senhor vai falar? Esforça. Porque a salvação, ela está baseada na renúncia. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Mateus, olha, esse versículo ele é maravilhoso. É um versículo muito conhecido, mas quando a gente começa a ver e analisar este versículo, a gente vai entender a salvação. E o livro de Mateus 16, 24 vai falar assim, ó, se alguém quiser me acompanhar, tem versão que fala me seguir, né? Negue-se a si mesmo. Esse negar a si mesmo são as renúncias. E nós não renunciamos àquilo que nós gostamos, querido. A nossa tendência é de guardar aquilo que... e preservar. Guardar e preservar aquilo que nos dá prazer. E as questões da matéria, as questões carnais, elas promovem este prazer. E a palavra do Senhor vai jogar isso por terra. Você quer a salvação? Então o que você tem que fazer? É renunciar. Renunciar o quê? Renunciar você. Renunciar você. Aí você vai falar assim, oh, mas eu não vou poder viver. Não, sim, vai poder. Aí que você vai viver verdadeiramente e viver com qualidade. Por quê? Porque quem passa a estar orientando a sua vida é a presença do Espírito de Deus. Muitas pessoas têm trocado a presença do Espírito de Deus por as suas próprias emoções. É muito mais fácil. Mas a palavra do Senhor vai falar assim, almeja o céu. Então a orientação é negue-se a si mesmo, ou seja, muito cuidado com você. Você não tem a capacidade de gerenciar a sua vida, querido, porque o teu coração é enganoso. Daí o Senhor querendo assumir o controle da nossa vida. Por quê? Porque Ele, assumindo o controle da nossa vida, Ele nos mantém no caminho. Aí você fala, qual caminho? É o caminho da segurança da sua alma. É o caminho que é a verdade, que te leva para a vida e vida eterna.
E para nós nos entregar, Áurea, ao governo de Cristo, é renúncia. É eu falar assim, não, eu não posso gerenciar a minha vida, mas tem quem pode fazer isso por mim e fazer isso com excelência. Então é nas mãos dele que eu vou me entregar, e isso aí é um preço que muitas pessoas não estão dispostas a pagar. É muito melhor você mesmo gerenciar a sua vida, você mesmo viver pelas suas emoções. Aos olhos humanos, isso é melhor. Mas a orientação da palavra é: não faça isso. Não faça isso, que o fracasso jaz à porta. Não faça isso, que grandes prejuízos te acontecerão. Não faça isso, porque terá uma eternidade de dor e arrependimento. Não faça isso. Daí a orientação da palavra do Senhor: negue-se a si mesmo. Ou seja, não viva pelas tuas emoções. Não viva pelo teu próprio entendimento. E aí o Senhor continua dando fechamento nesse versículo: mas tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando nós falamos de cruz aqui, é falar da responsabilidade. O peso da responsabilidade daqueles que decidem negar a si mesmo. Fácil? Não é não. Se fosse fácil, o próprio Senhor não mandava esforçar nem isso, olha. Não mandava esforçar. Então tudo aquilo que você precisa de esforçar, querido, te custa um pouco mais. Não é fácil. Mas a palavra do Senhor de Gênesis, Apocalipse, através das promessas, vai falar que é o de mais compensador. Aleluia. É o de mais compensador na sua vida. A ponto de dizer que nada há de ser comparado. Eu não sei o que você já conquistou na sua vida, e nem aquilo que ainda você conquistará. Mas aquilo que você já conquistou, somado aquilo que você conquistará, nada se compara à realização da promessa de Deus para aqueles que se esforçam, se empenham na busca pela salvação. Para aqueles que estão dispostos a negar a si mesmo e todos os dias tomar a cruz no objetivo da salvação. Que Deus te abençoe grandemente, querido. Essa tem que ser a razão do seu viver. Não estou desmerecendo as suas outras conquistas, não. Você precisa sim. Lá na nossa casa também nós temos projeto de vida. Lutamos, fazemos plano, fazemos economia para adquirir as coisas e lutamos para as conquistas que nós necessitamos, nós temos necessidade. Mas o que a Bíblia está falando aqui não é desmerecendo os seus projetos de vida nessa terra, mas é te alertando que não tem nada maior. Não tem nada mais urgente, não tem nada mais de prioridade que não seja a salvação da tua alma. E isso aí, querido, é uma realidade. É uma realidade. Então, faça as tuas conquistas nessa terra. Faça os teus projetos e os teus planos e empenha na busca, mas não te esqueça da salvação. Esta é a orientação da palavra do Senhor na tarde desse dia. E isso me leva a um entendimento, triste entendimento: muitas pessoas não estão dispostas a pagar esse preço. Verdade, Ivan. E nós aprendemos muito com Jesus nesse texto aí, né? Sempre, todos os dias nós aprendemos com ele, mas nesse texto nós aprendemos, vamos dizer assim, demais, né? Porque ele aproveitou a oportunidade, né? É como se aquela pessoa, né, que a Bíblia não traz o nome, dissesse assim: mata uma curiosidade minha, Senhor Jesus. É verdade, foi uma curiosidade. Vai entrar muita gente no reino de Deus, e Jesus, como ele não perde uma oportunidade, e nós precisamos aprender isso com ele, ele fez dessa curiosidade aí um alerta para todos quantos desejam ser salvos. Aquele homem não expressou assim: Senhor, eu quero muito ser salvo, será que eu consigo? Não, ele deu aquela
ele entrou ali no assunto, curioso para saber se lá iria entrar muita gente. Então Jesus imediatamente já deu ele a receitinha. A receita. Porque Jesus, ele fez dessa curiosidade uma grande oportunidade para aquele homem, para todos quantos quiseram e para nós hoje. Porque ele deu ali um alerta para ele que salva, né? Que salvou a muitos e continua salvando. Porque em lugar nenhum na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar a palavra dizendo que é fácil, que é de qualquer maneira, que é tão aí, de qualquer jeito que nós vamos chegar lá. Não. Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, você vai encontrar ali a palavra dizendo que a porta é estreita e o caminho é o que, Ivan? Apertado. É apertado. Então, exige esforço, né? Exige esforço, sim. Isso que nós temos ouvido nessa tarde é a pura verdade. Porque quantas pessoas que falam assim, a salvação é pela graça, não é por sacrifício, não. Jesus já fez o sacrifício ali na cruz do Calvário. Meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo nessa tarde, é o próprio Jesus que morreu ali na cruz do Calvário, é o que disse para esse homem que precisa esforçar. É o próprio Evangelho de Jesus que diz lá em Mateus 7, 13 e 14, que a porta é estreita e o caminho é apertado. A salvação é pela graça, mas não foi de graça. Ela custou o sangue de Jesus, ela custou todo o sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário. Então cabe a mim e a você nesta tarde fazer aí, rever os nossos conceitos e ver qual o caminho que nós estamos trilhando. É o caminho estreito ou é o caminho espaçoso que leva à perdição? Porque lá você vai ler tanto do caminho apertado como também do caminho largo que leva à perdição. Então eu preciso e você precisa rever os conceitos e saber se nós estamos aí seguindo o alerta de Jesus. Chama a atenção, né? Sim. Chama a responsabilidade, querido. Verdade. Salvação não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, né? Conforme foi falado aí, ela é de graça, mas não... Ela é pela graça, mas não foi de graça. É pela graça. Então nós temos aí responsabilidades. Áurea, para nós fecharmos aí, só mais um detalhe em cima do que você falou aí, uma curiosidade, né? Sim. Essa orientação, ela veio em cima da curiosidade de um homem. O Senhor não matou a curiosidade dele, mas falou que a humanidade precisava de saber. Verdade. O Senhor não matou a curiosidade de um, mas falou que a humanidade, e em todos os tempos, precisa de saber. Deseja a salvação, então o caminho é esforça. E para a gente fechar, Mateus capítulo de número 24, versículo de número 13, a palavra do Senhor vai dizer assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Quem persevera até o fim, né, vai fazer parte aí desse grupo daqueles que se esforçaram, daquele grupo daqueles que hão de ser recompensados. E isso vale a pena, querido. Não abra mão da tua salvação, não abra mão da manifestação da graça do Senhor na tua vida, te concedendo a oportunidade da salvação, ainda que para isso seja necessário você abrir mão do que você entende sendo valores aqui desta terra. Se isto te impede, mas vai valer a pena você se esforçar para ser alcançado pela misericórdia da graça de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê este entendimento, né? Para que na contagem dos salvos você possa estar presente.
Que Deus te abençoe. Pai, muito obrigado. A oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos pregando a palavra do Senhor, anunciando as boas novas de salvação. Receba a nossa gratidão, reconhecimento pela tua bondade, pelo esclarecimento da tua palavra. Toma, Senhor, cada um, ó Deus, que está conosco nas tuas mãos, abençoando aquele, Senhor, que tem nos acompanhado todos os dias. Que a boa mão do Senhor possa ser presente na vida de cada um. Supre necessidades, Pai. Cura enfermidades. Traga, Senhor, a graça do Senhor na vida dessas pessoas. Somos gratos por mais um dia. Assim nós oramos agradecidos. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.